Boa tarde, né? Bom, como vocês já viram o título da minha palestra, vou falar sobre testes. E quem souber a referência da frase da minha palestra, amanhã eu trago um presente. É só me avisar depois da palestra. E a ideia aqui é que seja uma breve história sobre o mundo dos testes, né? E começando a falar de uma maneira geral sobre engenharia de software e testes de forma mais ampla. E não se assustem com essa timeline. É uma história extremamente longa, tudo que envolve testes no mundo. Eu vou resumi-las em 4 períodos, então não vou passar por todos esses pontos, não haveria tempo hábil para isso. E eu acho legal passar por todo o histórico, porque eu lembro do tempo de colégio, quando, em alguma aula, talvez geografia, minha memória é extremamente horrível, mas o professor falou, há 2000 anos atrás, Pitágoras disse que a Terra era redonda. É claro, como assim? Ele não sabia disso? Mas fazer esse tipo de descoberta num momento tão distante era algo extremamente difícil. A mesma coisa com os testes, a mesma coisa com o software. Há muito tempo atrás, sequer haviam testes automatizados. Hoje, algo que parece tão comum e tão cotidiano nas nossas vidas. Então, o primeiro período dessa história toda foi lá antes de 1956, todo esse período antes de 56, e foi um período denominado de debugging oriented, então não havia sequer menção à palavra teste no sentido que a gente entende hoje. E era muito mais parecido com algo tipo debug. E o Turing, que todo mundo conhece, escreveu um artigo que a gente pode considerar como sendo a primeira coisa semelhante a um teste, mas o objetivo dele era tentar descrever ou descobrir se um programa é inteligente o suficiente, ou se ele é simplesmente inteligente. E se a gente pudesse traduzir essa frase para os dias de hoje, seria algo como: o meu programa resolve as especificações que foram pedidas. Então, é meio que onde as coisas começaram a nascer, onde os testes começaram a ser cogitados. Uma etapa seguinte, que é a Demonstration Oriented, que foi até 78, que visava garantir que o atendimento de requisitos do software foi cumprido. Então, foi a primeira vez onde houve uma certa distinção entre debugging e teste, onde acreditava-se que o programa deveria rodar, mas também deveria resolver um problema. Então, foi algo mais próximo do que a gente tem de testes hoje em dia. E garantir que resolve um problema é basicamente o que a gente faz hoje com testes, né? A gente tem algumas condições que a gente tem que respeitar, implementar e garantir que elas estão sendo cumpridas. Em seguida, vem a Destruction Oriented, que era mais focado em detectar falhas. E teve um software muito importante, um livro muito importante nessa época, em 79, chamado The Art of Software Testing. Eu não li esse livro, mas eu li partes resumidas dele. E foi a primeira vez em que se falou em escrever código para encontrar falhas no código que você já tinha escrito em produção, digamos assim. Em seguida, vem a penúltima das eras, desses períodos, que foi o chamado de Evaluation Oriented, que era para tanto detectar falhas de implementação, como também de design, de estruturação e de requisitos, né? Então, começa-se a adotar testes de mesa, por exemplo, para ver se está tudo de acordo com os requisitos, mas também novas formas de fazer análise dos requisitos e assim por diante. E o próximo período tem uma descrição muito semelhante, praticamente igual. A diferença é que, a partir desse momento, se deu muito mais importância aos testes como a gente compreende eles hoje, né, de formas mais automatizadas. E até tem uma frase muito importante dessa época, que
O ato de escrever testes é uma das mais efetivas maneiras de evitar bugs. E mantenham essa frase na mente de vocês. É uma forma de evitar bugs, que mais para frente eu vou permeá-la novamente. E essa foi a principal diferença do período anterior. E terminando esses 5 períodos que houveram sobre testes, eu começo a entrar agora mais no ecossistema que a gente está acostumado, e é para isso que a gente está aqui, para aprender sobre o ecossistema das plataformas Apple. Então, começando na primeira versão do Xcode, que não tinha um tooling para testes. Eu nunca usei essa versão de Xcode. Quem trabalhou há mais tempo pode me corrigir, mas pelas minhas pesquisas não havia um tooling para testes. Em paralelo, havia a construção de uma ferramenta chamada OCUnit, mas não estava dentro do Xcode. E uma curiosidade é que essa caixa de fundo aí no slide são os DVDs da WWDC. Então, a internet não era muito boa nessa época, era preciso chipar caixas com DVDs. E o Xcode tinha só 500 MB. Hoje tem o Xcode 11, está com 8 GB quase, ou mais. Às vezes demora mais para descompactar do que para baixar. Xcode 2.1 foi a primeira versão que veio com teste, com ferramenta de teste embutida. O 2.0 ainda não tinha o OCUnit embutido, e o OCUnit foi a primeira biblioteca embutida, de testes embutida no Xcode, muito próximo com o que a gente usa hoje de XCT Test. E até os códigos, exemplo que eu acabei vendo sobre o OCUnit, as assertions, principalmente, eram muito parecidas. Xcode 3, a primeira versão com SDK do iOS, em 2007, junto com o lançamento do iPhone. E ainda usava OCUnit. Enfim, Xcode 5 trocou OCUnit para XCTest. E por que eu estou fazendo todo esse apanhado histórico, né? Porque vocês viram que eu comecei a falar de 1950, década de 50, e só em 2013 a gente começou a ter uma ferramenta de teste igual que a gente usa hoje no ecossistema de desenvolvimento para iOS, para Apple, plataformas Apple, né? Então, é esperado que a gente encontre algumas coisas difíceis no caminho, alguns códigos que não testam muito bem, ou que a gente tem dificuldade de criar esse teste, porque justamente a cultura de testes, pelo menos acompanhando o Xcode, é muito recente. O Xcode 7, em 2015, foi o primeiro que veio com o XC UI Test. Também é uma coisa que demorou muito para aparecer. E teste não é só sobre escrever código, né? Teste tem muita questão cultural, muita questão entre pessoas também. Então, aqui vai ser um capítulo da palestra muito focado em cultura, como me diz aí, mas como a relação entre pessoas pode ajudar ou não a criar uma cultura de testes na empresa, no seu time. E aí, eu sempre soube que há muita desculpa para não se implementar teste, e essas desculpas elas não são nem um pouco inválidas, digamos assim. Elas sempre são baseadas em algum motivo maior. Eu fui atrás disso, fui pesquisar por que as pessoas não testam, tanto em mobile ou em back-end, tanto faz, de modo geral, né? Algumas dessas desculpas eu já tinha ouvido, outras foi em decorrência dessa minha pesquisa, e essa é uma delas que eu achei pesquisando. Muita gente diz que meu código funciona perfeitamente, por que eu ia testar? Sou o melhor programador do mundo, não preciso de teste. E, tipo, é muita coragem. E não existe programa perfeito, assim como não existe pessoa perfeita. Eu acredito que a perfeição de um profissional ou de um software é algo utópico. Então, por definição, é algo que está muito distante, mas serve como um norte para a gente ir em busca. E faz parte dessa busca, faz parte desse caminho de aperfeiçoamento profissional,
a parte de testes. E grandes empresas do mundo contratam os melhores programadores do mundo e, ainda assim, os softwares mais usados, mais populares, ainda têm bugs. Então, não há perfeição. Isso é uma coisa que tem muito peso, realmente. Quando as pessoas não veem benefício naquilo que usam ou naquilo que querem adotar, ou que alguém sugeriu adotar, dificilmente o engajamento naquele tópico vai ser bom, né? Vai ser geralmente um engajamento muito baixo sobre o assunto. No caso de testes, se você não vê benefício, por que você vai implementar? Então, nosso papel de quem gosta de escrever testes, se preocupa com isso, conquistar os nossos colegas, nossos amigos que, porventura, não veem vantagem nisso, né? Não olham o benefício de se ter testes. E quando as pessoas falam que não enxergam benefício, geralmente, em seguida, elas falam: até app com teste tem bugs, por que eu vou testar? Então, deixa eu contar, testes não é uma força sobrenatural que, depois que você começa a escrever, tudo some, todos os bugs somem. Isso talvez funcione rezando, mas com o teste não é bem assim. Então, dado que todo software tem bug, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Evitar os bugs. Então, inclusive, o teste, muitas pessoas dizem que ele não é somente a prova de que seu software funciona, mas também que ele é a garantia de ausência de bugs. E isso fica evidente quando você altera um código e os testes falham. E isso deve ser um momento de muita alegria, euforia nossa, porque houve um programador no passado que se preocupou com aquilo que poderia estragar, poderia quebrar. E quando isso acontece, e quando você tem um ambiente coberto por testes, todo mundo fica mais seguro de fazer qualquer alteração. É uma forma de ter empatia por quem vai trabalhar junto com você, de deixar um ambiente seguro, que todo mundo pode mexer, que ninguém precisa ter medo de estragar nada, porque os testes vão garantir. Inclusive, esses dias, eu fui resolver um bug. Eu não vou abrir muitos detalhes, né, senão pode abrir coisa de negócio também. Mas eu encontrei o ponto de falha no código e, junto com esse ponto de falha, eu encontrei uns métodos que eu pensei, isso aqui não deve fazer diferença, eu acho melhor remover. E aí eu rodei e tinha testes, né? O interessante é que, depois de um tempo com a experiência, você adquire um poder meio sobrenatural, que você começa a sentir cheiro de código, né? Eu olhei assim, que cheiro de código sem teste. E aí tirei esse código do meio da jogada, não estava fazendo nada, rodei os testes, tudo passou, beleza, então está tudo certo, né? Abri a pull request e, cara, você não deve mexer aí. Esse código faz muita coisa importante, assim por diante. Então, se não fosse essa pessoa que tivesse passado já por esse código muito tempo atrás, eu estaria seguro em shippar esse código, porque não quebrou nada. Então, é aí que o teste, se falhasse, iria demonstrar o seu valor, né? Como não havia teste, parece que tudo ia funcionar, mas tudo ia se quebrar. A Siri não entendeu aí, né? Outra coisa também que tem muito peso, o que trava as pessoas, não sei como testar, nem o que testar. E, geralmente, quando a gente é apresentado ao novo, de modo geral, na vida, a gente tem um pouco de medo, né? Algumas pessoas, outras são mais aventureiras e metem a cara sem pensar muito. Mas a única forma de quebrar esse medo, de saber como testar e o que testar, é justamente começando a testar. Por mais besta que seja o código que você está testando, teste. E se eu posso dar uma recomendação nesse momento, não comece testando view controllers ou UI views ou qualquer coisa, qualquer componente de tela, que eles vão ter muitos
muitas características próprias do framework da Apple ou de qualquer outro framework que você venha utilizar e queira testar um trecho de código. Se você, ainda assim, quiser testar algum componente de tela ou algum componente que está no meio de um código mais super integrado, copie esse código, extrai para uma classe, dê o nome que quiser por um momento e teste somente isso que você quer testar. E depois injeta na classe onde você estava. E para isso existem diversas técnicas. E eu não quero entrar a nível de implementação aqui nesse momento. Então, é uma dica que eu posso dar nesse sentido de perder o medo de começar a testar. Outra coisa também muito comum é não temos tempo. E eu não tenho solução para esse problema. É uma luta que as pessoas que têm interesse em prezar pela qualidade de software têm que assumir. Por diversas vezes a gente cansa de falar e deixa passar, beleza. Vai assim. Isso é humano, é comportamental, mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre se policiando. Mais uma técnica, uma coisa que às vezes funcionou, hoje, onde eu estou, entende a necessidade de testes. Mas, na época onde isso não era compreendido, uma coisa que eu fazia e deu certo por muito tempo e depois virou normal, na estimativa de tarefas, seja com pontuação, ou seja com tempo, isso pouco importa, já inclui, naquilo que você falar, se é 2 ou 3 dias, os testes. Se é um dia a mais, inclui um dia a mais, mas omite essa informação. Pode parecer um pouco errado, mas, na verdade, é por um bom propósito. Você está defendendo o seu lado de qualidade de software. Você está atendendo um dos clientes que o Bonatti falou, que é o seu time de dev, que vai estar conseguindo trabalhar num código seguro de mexer. Outra coisa que é difícil e complicado, escrever testes. E aí, de novo, eu volto ao meu tempo de colégio. Eu nunca fui um aluno bom, sempre ruim, na verdade. Mas eu lembro que, nas provas de matemática, se eu começava a resolver uma conta e ela ficava, em algum momento, muito difícil, com certeza ela estava errada. E com teste é parecido também. Geralmente, o problema não é escrever o teste, e sim aquilo que você vai testar. Então, a recomendação que eu dei anteriormente de não começa a testar UI View ou UI View Controller direto, extrai um pedaço de código e testa só esse pedaço, também se aplica aqui. Conforme você faz isso, você cria mais proficiência em testes, em saber como testar do mais simples para o mais complexo. E como melhorar a cultura de testes do meu time? Às vezes, a gente é o único ou um dos poucos nos times que vê necessidade e importância em testar e por vezes a gente se sente sozinho, de, tem que ficar lutando com isso todo dia. Eu já passei por isso e uma coisa que eu aprendi e repasso aqui para vocês, foi muito bom para conquistar as pessoas que trabalharam comigo, é fazer o que a gente chama de pair programming. Em alguns momentos, não apenas pair programming, mas mob programming, são muito mais de 2 pessoas, porque é um formato extremamente democrático e participativo e tudo mais. Porque, ao mesmo tempo que você, como grande interessado em escrever testes e em já ter um pequeno domínio sobre o assunto, você começa a sugerir coisas para pessoas, a guiar as pessoas, mas também dá a oportunidade das pessoas tentarem junto na mesma sessão de programação. Então, é algo que, para mim, engrandece muito todo mundo em volta do código que está sendo escrito. E aí tem um software, esses slides também estão publicados, no final tem um link, tem um software chamado Mobster, que você coloca todas as pessoas que vão participar da sessão, e ele embaralha, ele sugere que agora é a hora da pessoa X, da pessoa Y, e assim por diante. É bem útil. E até que, enfim, a gente começa a entrar um pouco mais técnico, o que testar. E
eu lamento informar, mas também não tenho uma resposta super precisa sobre isso. Porque eu entendo que cada time vai ter as suas características, as importâncias que cada time dá para componentes de nome específico, ou seja, interactor, controller, ou seja lá o que for. Mas o que eu posso falar é: comece testando pelo mais fácil até o mais difícil, pela classe mais simples para a classe mais complexa, e para cada classe do cenário mais simples para o cenário mais complexo. Se o cenário que você achou de primeira não foi o mais simples, procura mais um pouquinho, com certeza deve haver um caso de erro, algum guard no começo de função, que já é uma condição que dá para testar. O mais simples, o mais básico, baby steps. Mas eu também tenho uma regra geral, que todo código com if, com guard, com switch ou do try catch merece um teste. Então, porque ele pode ter, pode não, ele vai ter mais de uma coisa acontecendo se uma condição atender e assim por diante. E aí existe um negócio chamado pirâmide de testes, que ele é um diagrama que já é bem batido, na verdade, que ele demonstra como que deve estar organizado todo o cenário de testes do seu software. No topo dessa pirâmide tem os testes de UI. E por que eles estão no topo? Eles estão no topo porque eles têm que estar em menor quantidade. Por que tem que estar em menor quantidade? Porque eles são muito lentos e são extremamente acoplados, geralmente. Acoplados não necessariamente entre os seus códigos, os nossos códigos, mas sim com todo um framework por trás disso. Então, a gente tem que preocupar, por exemplo, com animações acontecendo na UI, para conseguir fazer um teste de UI que se comporte de forma efetiva, né? Então, são testes difíceis de fazer, que demoram para fazer e demoram para rodar, muitas vezes. Então, tem alguns momentos que você, inclusive, pode se dar ao luxo de simplesmente não testar. Eu estou fazendo uma talk de teste, dizendo que você não precisa testar. É meio estranho, né? Mas, às vezes, um componente de botão ou alguma coisa extremamente simples, eu assumo a culpa e digo, não vou testar isso hoje, e passo adiante, e prefiro testar o que vai estar em volta dele, o que vai ter mais lógica, do que se testar se o botão ficou vermelho ou se ficou azul, quando eu passei azul e quando eu passei vermelho para ele. Então, tem muita coisa antes que ainda que se tem que se preparar. Não estou dizendo aqui que não deve fazer teste, mas que em alguns momentos você pode dar esse luxo. Justamente porque todos os seus componentes de tela, como muitas pessoas falam, devem ser os mais burros possíveis. Né? Não deve ter um if lá, porque, como eu falei anteriormente, se tem um if, tem que testar. Deve ser uma coisa que só instruções que ele recebe vai pintando a tela, ou seja lá o que for. É claro que se a partir do momento a tela precisar ter alguns fluxos mais inteligentes, você tem que testar. E no meio da pirâmide tem os testes de integração, que tanto é a integração entre classes concretas que vocês têm dentro do seu app, como também integração com serviços externos, ou seja, um banco de dados, seja uma comunicação de rede com o servidor, que também são lentos, mas eles são mais fáceis de testar, são mais fáceis de você lidar com, por exemplo, a instanciação de algum objeto que faz essas coisas. Eles são integrados, altamente integrados a nível de acoplamento, mas não tanto quanto UI. E na base da pirâmide, por isso que eu estou aqui, basicamente, testes unitários. São basicamente o assunto dessa talk, dos códigos que eu vou mostrar a seguir. Que estão na base da pirâmide porque tem que estar em maior quantidade, porque são mais fáceis de testar, mais fáceis de construir, mais rápidos de rodar. E é por isso que eles estão na base. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que não. E agora sim eu começo a mostrar a parte de código, que são o que eu mapeei com algumas boas práticas, alguns cheiros, que eu falei que vocês adquirem esse poder depois de um tempo, e algumas armadilhas. Então, começando, esse código ele parece extremamente inocente, é só um código de teste.
Mas tem algumas coisas que a gente tem alguns padrões, né? Então, esse código, vocês olham, podem ver que ele tem 3 comentários, given, when, then. É esperado que um teste tenha uma parte de preparação, uma parte de atuação e a asserção no final. Ainda assim, o given está muito estranho aí. Ele está está garantindo que o meu mock, que é construído toda vez no setup, esteja com valor zerado. Sendo que eu nem controlo esse mock está pronto, é um código gerado, sempre uma nova instância dele começa com 0. E aí, quando eu vi isso, eu falei no pull request, mas acho que a gente não precisa disso aí. E aí a pessoa respondeu, a gente precisa sim, porque eu quero garantir que antes do teste executar, que eu tenha um estado zerado de tudo que está acontecendo. E aí eu devolvi com outra pergunta, mas você já viu essa linha falhar alguma vez? E essa linha nunca falhou, em nenhum outro teste. E, para além disso, mesmo que essa linha falhasse, que seria um valor diferente de 0, e se você não tivesse essa linha, o teu último teste ainda ia pegar essa diferença, porque não ia ser mais 1, ia ser o valor inicial guardado por alguma forma de lixo. Então, eu falei 2 coisas ao mesmo tempo, então vou ter que avançar 2 slides ao mesmo tempo, talvez. A primeira coisa, remover os comentários, porque já é esperado que haja essa parte de essa separação entre eles. Depois, remover a asserção, que é chamada de guard assertion, que é um dos codes MELs. E outra coisa que está estranho aqui é esse assert true com uma equalidade. E qual que é o problema dele? Ele vai pegar uma falha se esse count vier maior que 1, ou menor, ou diferente, né? O problema aqui é que, quando ele falhar, ele vai dizer para você false não é true, e você não sabe o que vem no count. Para você saber, você teria que colocar um debug, e a gente volta lá no tempo, nos primórdios da computação, onde não havia distinção entre debug e teste, para saber o que está vindo no count, se é um 3, um 2, ou seja lá o que for. Então, a próxima melhoria nesse código é trocar para um assert equal, porque quando falhar, ele vai dizer que 3 não é igual a 1, e você não precisa mais botar debug. São coisas bem simples. Aqui no meu time, também a gente precisou definir, a gente tem algumas definições. Então, por exemplo, interactor não remete a coisas de UI. Para além disso, o teste também não estava dizendo muita coisa. Ele estava dizendo que toca no primeiro botão, no botão principal, e executa, abre uma tela cheia. Essa é uma coisa importante do teste também. Ele pode servir como documentação, ele pode evitar que haja algum comentário no meio do seu código. Esse comentário que estaria no código documentando algo pode estar justificado aqui nos testes unitários. Então, como o interactor não tem relação a coisas de UI, eu renomeei esse método, renomei também o nome do teste. Então, toda vez que acontece um start report, inicia um roteamento para o fluxo inteiro de report. Aqui é um outro exemplo do que eu acabo vendo bastante também, fazer uma guard para extrair os valores de optionals. Dentro do else do guard, você faz um xct assert fail, e aí esse teste funciona, ele não vai causar mal a ninguém, mas você vai ter sempre que escrever uma condição dessa, é código sobrando, parece. Outra forma de fazer isso, só que bem pior, é utilizando o force para tirar os optionals e fazer a asserção em cima deles. O problema com isso é que, quando falhar o teste, ele não vai executar os outros, e se você estiver no CI, por exemplo, ele vai parar a execução do software aqui e não vai executar os demais testes. Então, você teria que corrigir, mandar subir de novo, e se falhou em algum outro lugar, corrigir, subir de novo, porque você não teve a perspectiva geral do que aconteceu. Uma outra forma, e essa é bem perigosa também, na verdade, acho que essa é a mais perigosa, porque esse teste pode sempre passar. Simplesmente por ter um optional dentro de algum desses elementos aí, o último nível de if não vai entrar e o teste não vai acontecer. Está acabando o meu tempo. Então, o problema do if é que ele não te obriga a ter um else, assim como um guard. Então, você pode esquecer de colocar o XT assert fail. Minha sugestão é sempre de fazer as validações em cima dos optionals.
e segue o jogo. Então, a única restrição é que você não consegue usar um XCT-assert false ou true para um optional, e aí você tem que fazer o XCT-assert equal do valor com o valor opcional, ou valor não opcional. Isso aqui é bem comum também, você acaba aglutinando tudo que você está testando, na verdade, tudo que você está testando não, toda a etapa de arrange, de act e de assert sem nenhum espaço. É recomendado que você tenha um espaçamento entre a separação das coisas, do que é arrange, o que é act, o que é assert, para as pessoas, quando forem ler, saber que o que está no meio é o que está realmente sendo testado. O resto são a primeira parte auxiliar, a segunda para asserção. Crie método de setup. Esse é um teste bem pequeno, mas já tem uma complexidade para ler, você tem que ver a closure, o que ela está salvando para o lado de fora, e assim por diante. Então, tem um negócio muito legal em Swift chamado autoclosure, que você simplesmente pode criar uma função que recebe uma atribuição, nesse caso, completed igual a true, e ele vai executar ela somente quando der o subscribe, por exemplo. É um exemplo bem simples, teria que se preocupar com mais coisas de thread, de execução assíncrona, mas é para demonstrar. Outra recomendação que eu posso dar para vocês é, vamos supor que você tem uma regra muito extensa e é possível informar diversos inputs e para cada input vai ter muito teste ainda em cima desse input. Então, você pode separar em subclasses, criar uma classe base de teste e fazer a herança. Tem que usar com muita responsabilidade, sim, mas é uma coisa que ajuda a separar os cenários de teste. Então, por exemplo, na primeira classe eu vou ter algumas definições padrões no setup, de instanciamento e assim por diante. E nas demais eu só vou mudando o tipo de input que esse meu interactor, no caso, está recebendo. Esse aqui é o que eu caracterizei como uma armadilha. Você tem um assert dentro do subscribe. O que acontece é que, se nesse código eu remover essa linha, o teste continua passando, porque o subscribe nunca vai receber um novo evento. Uma forma de resolver, aqui eu não me preocupei com parte de setup, assim por diante, quis deixar mais explícito, é só colocar o valor para fora do subscribe e fazer o assert fora do subscribe. Já resolve o problema. E uma outra coisa, última parte de código, eu aprendi isso esses dias, mas sempre existiu. Toda vez que um teste é executado, é uma nova instância da classe de teste. Com isso, você não precisa mais criar as instâncias do que você precisa dentro do setup. Você pode mover para dentro da declaração da variável mesmo. E todo novo teste vai ser uma nova instância dessa classe, vai ser com os valores do bindable e do presenter zerados. Ou ainda, outra forma de fazer é usar lazy var e já tanto criar uma entidade, quanto já vincular, criar associamento com outras. E era isso. Esse meu site aí tem meus contatos, e aí onde estão os slides, aí sou eu com minha filha.